Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra nos Salmos. E para entendermos melhor as palavras que os salmistas falavam, precisamos compreender primeiro o que significa Salmos. Salmos significa, meus irmãos, a oração dos salmistas que orava a Deus, que falava a Deus, expressando suas dificuldades, seus problemas, agradecendo a Deus. Ou seja, era uma oração expressa por muitas pessoas que viveram no passado, né? Tem vários salmistas. O mais famoso é Davi, mas Moisés também tem salmo de Moisés. E tem salmo de outras pessoas também, que não é tão famosa, mas tem. E eles expressavam as suas palavras, os seus sentimentos, em forma de oração a Deus. E vamos entender melhor essa questão. Salmos não é profecia. Salmos já entendemos desde o início, que já falamos sobre a oração a Deus e não profecia. Quando a gente entende que Salmos não é profecia, algo começa a mudar na nossa vida. A compreensão começa a ser melhor. Mas sabemos que todos os salmos são inspiração de Deus naquela pessoa que estava expressando, né? Mesmo no momento de dificuldade, como Davi diz: meu Deus, eu sou um verme. Eu sou o opróbrio, ou seja, eu sou a vergonha dos homens. Ele estava inspirado, né? Em palavras que ele estava cheio, que era o arrependimento, era confessando os seus erros, admitindo que cometeu erros. Então ele expressava dessa forma. Mas ao mesmo tempo ele também dizia: tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que dá a vida eterna. Tu és o único Salvador, ó minha rocha, ó minha salvação. Então o salmista Davi entendia tudo isso. Então vamos compreender melhor o que é a questão do Salmo, lendo o primeiro verso, né, do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Ele é como árvore. Ele quem? Essa pessoa que medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. Ele agora começa a falar que os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, os perversos não ficam para a vida eterna. Nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Comece agora a compreender a questão dos salmos. Davi expressa agora
um salmo, ele escreve essa inspiração de Deus e começa a falar para o povo. Ele deixa escrito esse salmo para que todos conheçam a expressão que ele falava com Deus. E como a gente entende que isso aqui é inspirado por Deus? Porque a inspiração de Deus é aquilo que vem da sua própria palavra. E convido os irmãos para abrir em um livro chamado Josué. E a gente vai compreender melhor sobre essa inspiração que eu estou falando. A inspiração. Josué capítulo 1, verso de número 8. Presta bem atenção. Não cesses, ou quer dizer, não pare, de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? Entenderam agora a questão de Salmos? O primeiro Salmos começamos agora a entender que são palavras inspiradas por Deus. A inspiração vem de Deus. Por isso que chama a palavra espiritual, ensinamento espiritual, aquilo que leva ao caminho da vida eterna, ao caminho da compreensão da palavra de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E precisamos testemunharmos estes ensinos, para que o mundo possa dizer verdadeiramente, essa é a verdade. Esta é a palavra que Deus está dizendo. Esta é a palavra que Deus está nos ensinando. Essa palavra que lemos agora foi Deus, o próprio Deus, falando para Josué, o substituto de Moisés, o qual Deus já tinha prometido à nação de Israel que ia suscitar um no meio dos irmãos, separar um no meio dos irmãos para substituir Moisés, para que Moisés pudesse seguir a sua palavra, permanecer na palavra de Deus.